tem que proibir a comercialização do aerosol, né? Da tinta aerosol, da tinta em aerosol, da tinta em spray, por quê? Porque picha, porque suja a cidade. Nossa, tinham muitas. Os Estados Unidos ficavam muito preocupados com tudo isso, né? Olá pessoal do canal Mundo Grafite, hoje temos uma convidada aqui, uma honra ter a Adriana Hestel. Ela é gerente da Sherwin-Williams, gerente de marketing da Sherwin-Williams para produtos, e é uma das responsáveis por hoje a gente ter o produto Arte Urbana, um dos produtos da Sherwin-Williams disponíveis para a gente. É uma honra para a gente ter você aqui com a gente, Adriana. Muito obrigada. Eu é que fico bastante feliz de estar aqui com vocês. E você já começou falando muito bem, né? Uma das responsáveis, né? Porque quando a gente fala em produto, a gente tem sempre uma cadeia bastante grande aí por trás. Inclusive, aqueles que utilizam dos nossos produtos também fazem parte desse desenvolvimento. E qual a importância da Colorgin no mercado hoje de tinta aerosol no Brasil? Você tem uma ideia, você tem números, um posicionamento? Números é complexo a gente tratar aqui, né? Mas o que eu posso dizer é que a nossa representatividade é bastante grande, principalmente quando a gente ainda fala de arte urbana, né? Que é um dos nossos produtos aí que está à frente do nosso negócio. Ele é um dos mais recém-lançados, né? Porque a linha de Colorgin já vem aí no mercado há bastante tempo. Ele foi lançado em janeiro de 2012. Eu lembro bem, porque eu estava grávida quando eu trabalhei no desenvolvimento do projeto. Então, ele é recente e foi um trabalho bastante extenso e muito gratificante para todo o time de Colorgin. E hoje o Arte Urbana representa uma fatia tão grande assim, eu não imaginava da Colorgin, porque a Colorgin tem uma linha enorme e de tantos anos já, né? Sim, ele é um dos produtos que estão na nossa curva A de vendas dentro da Colorgin. Ele tem bastante representatividade, por isso a gente trata ele e quem utiliza do Arte Urbana com bastante carinho. Porque é um produto multifuncional, né? Foi desenvolvido para o grafite, mas tem diversas utilizações, artesanato, cenografia, até na construção, tem diversas utilizações, é um produto que cobre muito bem, de rendimento, durabilidade, né? E as cores, né? Se a gente for olhar para o portfólio do Arte Urbana, para o portfólio da Colorgin, a linha Arte Urbana é que tem o maior número de cores. Eu sei que vocês desejam mais cores. É claro que a gente sempre pensa nisso, né? Em trazer mais cores, trazer as cores luminosas, como vocês têm solicitado. Isso tudo está sendo estudado, está em projeto. Mas ainda assim, a Arte Urbana, a linha Arte Urbana é a que tem o maior número de cores. Então isso atrai bastante os nossos consumidores de todas as linhas. E como você foi uma das desenvolvedoras desse produto, do Arte Urbana, como surgiu a ideia da Sherwin-Williams de colocar esse produto no mercado brasileiro? E, se eu não me engano, é o primeiro spray específico para grafite desenvolvido no Brasil, né? É isso. Você tem toda a razão. Eu trabalhei muito intensamente, né, no desenvolvimento desse produto, como marketing, né, porque, como eu disse inicialmente, a gente tem uma cadeia bastante grande que trabalhou no desenvolvimento desse produto. Tem o time do laboratório que está na Sherwin-Williams também até hoje, né, Mitier, Rodrigo, a Patrícia Fete Teixeira, que era minha gestora na época. Então, assim, muita gente trabalhou aí nesse projeto. Mas como é que ele surgiu? Tinha uma demanda. Já existia uma demanda, tanto para o artesanato quanto para o grafite. Mercado pedindo, a gente não tinha nada. Fizemos pesquisas, tanto voltado para o artesanato, assim como para o grafite. Em números, naquela época, quando nós fizemos a pesquisa, tudo indicava que o que iria bombar, né, o faça você mesmo, né, o DIY tão famoso, era para o lado do artesanato.
Só que Patrícia e eu gostávamos do grafite. E nós fomos levando os trabalhos, as informações para dentro de casa, até que nós tivemos a autorização, porque não é aqui no Brasil que nós somos autorizados, né? A gente pode levar as ideias, mas a gente sempre depende de uma autorização dos Estados Unidos. E autorizaram que a gente então trabalhasse no projeto. Mas assim, muito ainda, vamos ver, vai dar certo e tal. E a gente aqui no Brasil, não, é isso que a gente quer, é isso que a gente vai fazer, vai sair um produto legal. Contamos com a participação de diversos grafiteiros, né? A gente também agradece muito esse público, porque eles sabem muito do que faz, entendem muito do que faz. Eu me recordo num teste que nós fizemos na nossa unidade de Sumaré, onde nós levamos muitos grafiteiros, e a gente fazia aquele teste cego, sabe? Com o produto da concorrência, os nossos protótipos. Os grafiteiros reconheciam o produto da concorrência, mesmo descaracterizado, uns pelo odor, outros pelo né, o jato que ia na parede. Então, era meio difícil de esconder dos meninos, né, o que era o quê. Mas foi um trabalho assim, com todos os envolvidos, da ponta, né, que são os nossos grafiteiros, até a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento, com um produto, com uma válvula mais macia, com um atuador anatômico, quase a história da camisa de domos, né? Camisa de domos, né, o anel que a gente tem aqui, isso, né? Isso. E foi assim, então, que surgiu o produto. Só que a gente só teve, Paulinho, autorização de lançar depois que a lei foi aprovada em Brasília. Nós também fomos muitas vezes para Brasília, né, com o nosso jurídico, nosso departamento jurídico, porque tinha muitas leis lá tramitando, assim, tipo, tem que proibir a comercialização do aerosol, né? Da tinta aerosol, né? Da tinta em aerosol, da tinta em spray, por quê? Porque picha, porque suja a cidade. Nossa, tinham muitas. Estados Unidos ficava muito preocupado com tudo isso, né? Então a gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, né, em Brasília, com o suporte dos advogados e tudo mais, para que a gente conseguisse incluir dentro da lei de arte urbana que grafite é arte, né? Tanto que a gente só pôde lançar, cadê a câmera aquela ali, né? Depois que a lei foi publicada e com a obrigatoriedade de escrever na embalagem do que se trata a lei. Então, se você pegar um tubo de arte urbana, você vai encontrar aqui o número da lei e dizendo que o grafite é arte. Então, foi um trabalho intenso. E desde o começo do desenvolvimento até conseguir colocar o produto, levou quanto tempo? Quantos anos, mais ou menos? E caminhando junto, né, com a parte jurídica. Desenvolver o produto, porque a gente fala assim, é uma tinta em spray, né? Não é uma tinta em spray, é um trabalhão enorme, porque você tem que desenvolver o produto... A tinta. O produto tinta. Aí você... tem que ver a compatibilidade com o gás, a forma de envase, o que vai primeiro. Então, assim, tinta em spray é uma complexidade enorme, né? Tanto que vocês colocaram, né, pra gente conversar um pouco mais sobre o envase, eu até fiz um roteirinho aqui, porque dependendo do tipo de tinta que se vai envasar, é um fluxo de trabalho, não são todos iguais. Então, tem muita coisa aí, né? Então, considerando todo esse tempo, então, do desenvolvimento da tinta, porque tinha que ser uma tinta fosca, né? Tinha que ser uma tinta com boa cobertura e tudo mais. Nesse período desse desenvolvimento, nós ficamos uns 6 meses. Depois, nós começamos a fazer os testes práticos, né? Empregar na mão do grafiteiro, colocar na mão da nossa assistência técnica. Então, foi entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, até o produto tá pronto para ir para o mercado, para que a gente fizesse o lançamento. E a lei já estava em vigor? Então, a gente teve que esperar, na verdade ainda tem essa parte, você estava com o produto pronto, eu estava com o produto pronto, eu tinha que esperar a lei entrar em vigor para poder colocar o produto no mercado. Mas assim, no final das contas, acabou tudo casando direitinho, sabe? A gente não teve muito atraso em função da publicação da lei.
E quais foram os principais desafios que o laboratório encontrou para fazer um produto de grafite no Brasil, já que não tinha referência nenhuma aqui no Brasil? Pigmentos, talvez, não sei, porque a tinta para grafite fica exposta a sol e chuva diariamente. Sim. Esse foi um desafio grande, mas o nosso laboratório ele está bastante acostumado a trabalhar com tinta, né? Então, efetivamente, teve desafio, claro, mas o nosso maior desafio é efetivamente deixar o produto na embalagem de forma com que ele saia com mais precisão, com que ele saia com uma cobertura adequada, para que não haja... A gente luta contra isso, você sabe, o entupimento, né? Porque é um produto mais espesso do que um outro produto que você pode encontrar aí no mercado. Ele tem uma viscosidade, eu vou falar tecnicamente, senão o pessoal do laboratório fica bravo comigo, tá? Uma viscosidade maior, né? E os pigmentos que a gente está sempre em desenvolvimento, tem sempre um questionamento. Por que uma cor cobre mais que a outra? Porque se a gente pega um pigmento que a gente fala que ele é muito limpo, um amarelo, por exemplo. O amarelo é um pigmento puro, é um pigmento limpo. Ele não tem outras cargas para ajudar na cobertura. Então você tem que trabalhar muito mais com esse pigmento para que ele chegue numa cobertura adequada. Diferente do branco, diferente... de um vermelho, que você tem outros tipos de carga, né? Junto ali ao pigmento. O amarelo não. O amarelo, ele tem uma dificuldade maior de cobertura justamente por ele ser muito, muito limpo. Então, esses são os desafios. E cores, né? O produto ser fosco e com muitas cores, né? E uma complexidade muito grande na compra de todos esses pigmentos, né? Porque se você tem... Claro que em algumas cores a gente tem mix de pigmento, claro, mas assim, quanto maior o número de cores, maior a quantidade de pigmento que você tem que comprar. E esse fluxo de estoque, né? Tudo isso dentro de uma empresa, você sabe que tem a sua parcela aí de trabalho, né? Sim, imagino. E deve ter muito insumo importado, né? Pigmentos, não sei, tem matérias-primas importadas. Muita matéria-prima importada dentro da lata. Aí nós ficamos mais dependentes à pandemia, sei lá, alguma crise internacional de transporte, tudo. O quanto de dependência o produto arte urbana tem no mercado externo? Hoje já está muito melhor, né? Porque os nossos fornecedores, os nossos grandes fornecedores de pigmento, de matérias-primas, o pigmento pode ser até importado, a matéria-prima pode ser até importada, mas ele já está no país através dos nossos fornecedores. Então, não tem uma complexidade atualmente muito grande. Claro que no período da pandemia, isso ficou mais complexo, não é? Porque o nosso fornecedor já não recebia né, para abastecer. Por outro lado, no período da pandemia, cresceu muito a venda de aerosol no Brasil de uma maneira geral, né? Porque eu acho que as pessoas ficavam em casa e ficavam ali procurando uma coisa ou outra para fazer. Você não podia contratar pessoas, você não trazia ninguém efetivamente para a tua casa, então você fazia. Então, eu acho que a gente teve uma boa divulgação do spray pela facilidade de aplicação que o produto traz. Para te colocar até algum número, assim, o mundo grafite na pandemia também teve um crescimento. A gente cresceu 200% durante a pandemia. E aí, depois, mesmo acabando a pandemia, a gente estabilizou nesse limite de faturamento também. Então, a gente teve um crescimento aí, praticamente triplicou o volume de venda em aerosol. E que bom que se manteve, as pessoas gostaram, sim, né? Isso é um bom. Da mesma forma que as pessoas passaram a comprar pela internet e saber que eu recebo e tal, eles também passaram a utilizar tinta em spray, em aerosol, né, pela facilidade e tal, e descobriram que, como fácil que isso resolve minha vida, né? Exatamente. É um custo-benefício, porque, uma lata de tinta,
Não é só o custo da tinta. Você pega a tinta, você tem que ter a bandejinha, tem que ter ferramenta, rolinho, pincel, dissolvente e tal, sujeira que faz, depois fecha, sobra. A lata de spray sobrou, você põe na prateleira lá, daqui 6 meses usa de novo, tá tudo certo, né? Quando a gente fala em sobrou e usar de novo, a gente tem que ter os devidos cuidados, né? Então, isso aqui nós vamos conversar também, que é importante. Eu acho bastante importante a gente falar sobre isso, né? Utilizou, né? O spray, não vai usar mais? Gente, não esquece de virar, né? Apertar ali o atuador para que saia todo o restinho que tem ali no... Essa aqui a gente tem que tomar cuidado porque ela tá... Eu trouxe ela desmontada para mostrar, né? Então, virou, apertou, saiu o gás para empurrar o restinho de tinta que tem dentro do pescador, limpa a válvula. Correto, perfeito. Terminou. Vamos mostrar a válvula aqui, talvez? Eu vou falar assim, né? Porque a gente tinha falado um pouquinho também de mostrar esse processo, né? Quais são os componentes. Então, a gente tem a tinta, como a gente já falou, a tinta ela é produzida lá no tanque como uma tinta, não vou dizer uma tinta comum, né? É uma tinta específica para isso, mas é uma tinta. Está sendo produzida, foi produzida lá no tanque. Aí ela vai para a linha de invase, né? Que aí é a mágica do spray, né? Da Colorgen, a mágica do aerosol. Quando a embalagem, e aliás ela chega sem essa camisa de domos também, tá? Quando a embalagem chega, a primeira coisa que eles fazem é colocar a esfera de vidro. Tudo automatizado, né? Tudo automatizado. A esfera de vidro é bolinha de gude, né? É a bolinha de gude aqui. Foi a bolinha de gude, ele vai passando na esteira e a camisa de domos é colocada. Passou na esteira, o invase da tinta é feito. Passou na esteira, tem eu vou tirar porque esse aqui é por último, tá, gente? O cap é por último, não consigo nem tirar. Passou na esteira, você tem a cravação. Isso aqui vai cravar, tem um equipamento que força para que fique prensado. Continuou na esteira o gás. Terminou o gás, o atuador. E aí você tem o spray. E depois a tampa, né? Porque aqui ainda tem a tampa. Aí você tem a tampa e aí você continua na esteira para colocar no sleeve. Então, é assim que a gente coloca o nosso produto para o mercado. Dúvidas que o pessoal tem, a gente já escutou algumas vezes na loja, o spray tem gás, tem uma pressão e ele é exposto a altas temperaturas, por exemplo, um verãozão, dentro do carro, 40 graus, o gás vai tender a expandir. Qual a segurança de uma lata de spray para não estourar? Os nossos testes são feitos a 60 graus. Tá? Então, existe uma NBR para o fabricante da lata. Ele tem que seguir as normas, legislação. E quando a gente, por exemplo, vai lançar um produto, ele fica tanto em ambiente natural quanto estufa, né? Para acelerar a temperatura. E esse estudo, de acordo com a NBR, é até 60 graus. Então, a probabilidade de um tubo estourar com menos é realmente algo assim meio que inédito, no sentido de que ele não foi feito para explodir ou qualquer coisa do gênero, menos que isso. Eu tenho uma curiosidade. Essa parte côncava do fundo da lata é para estufar mesmo? É uma câmara de expansão que a gente diz. Se tiver qualquer problema com a embalagem, o primeiro lugar que vai estufar para que não exploda é aí. É realmente como é que fala? Uma segurança. Um airbag. Mais ou menos isso. A Colorgen, quando foi lançada com 48 cores. E aí aumentaram a cartela, foi aumentado para 100 cores, acho que passou para 60, se eu não me engano, durante o tempo, depois passou para 100. Aí depois houve uma redução.
o que aconteceu nesse meio do caminho? Tinha cores de pouco giro, que não faziam sentido mais de continuar no... Porque é uma demanda do mercado, sabe? Principalmente artistas que fazem realismo, que precisam de uma grade de cores muito ampla, né? Para fazer um degradê perfeito. Tudo, eles ainda têm saudade do tempo que tinham mais cores. Então, como que aconteceu esse processo e se a Colorgin está revendo, como a gente conversou até anteriormente, a questão dos luminosos, de cor cromado, de outras tonalidades de complemento da paleta? Sim, a gente pensa com frequência e você perguntou e você mesmo já respondeu no sentido de que algumas cores foram tiradas de linha exatamente por baixa demanda. E aí a gente tem as compras mínimas, né? Eu tenho a compra mínima de um pigmento, eu tenho a compra mínima de uma determinada resina, que às vezes você precisa alterar a resina em função da cor, né? Ou do acabamento, quando você vai para um acabamento luminoso. E acabou vencendo matéria-prima no estoque. E esse fluxo para essas cores que nós tiramos de linha, ele não estava redondo. A gente trabalha sempre para buscar alternativas, né? Aqui no Brasil, como você falou também, que aí a quantidade de utilização, a quantidade dos lotes a serem comprados de matéria-prima podem ser menores e tudo mais. Mas a gente tem sim o desejo de ampliar novamente as nossas cores, a gente entende essa necessidade do mercado e está sempre sim de olho para que a gente possa atender da melhor maneira. Mas tem que ter um equilíbrio aí. Sim, e a gente perdeu um pouco disso com essas cores que a gente tirou de linha. Uhum. E a evolução do arte urbana, a gente acompanhou isso assim, desde o começo na Mundo Grafite, é um dos precursores, né, da venda do arte urbana aqui no Brasil. E a gente, ao longo dos anos, nós acompanhamos evoluções, alguns momentos de piora de problema de entupimento, válvula mais dura, né, que o mercado vem reclamando bastante da válvula, e depois a gente foi assistindo, foi comunicando isso para a Colorgin e as coisas foram se acertando. Como que aconteceu esse processo? Como fazer também para o laboratório da Colorgin chegar essas informações para a gente, para a melhora do produto, né? É sempre ouvir vocês, né? Assim, é muito importante para a gente quando um cliente como vocês levam mesmo o tema. O que acontece muito com a Colorgin e com o tubo de spray? Se eu for olhar no meu saque, lá nas minhas reclamações, eu quase não tenho reclamação de Colorgin. Você trabalha dia e noite com isso. Você vai falar assim, Adriana, como é que você não tem reclamação de Colorgin? Nós já tivemos problemas. Claro, a gente foi solucionando aí ao longo do período, mas você sabe que, né, já tivemos problemas. E é natural pelo volume de produção e tudo mais. Só que não chega. Porque, infelizmente, quem compra um tubo de spray fala assim, entupiu. Mas eu não vou reclamar. Diferente de uma pessoa que compra uma lata de tinta, né, que paga R$600 na lata de tinta, R$300 na lata de tinta, ela vai reclamar. O tubo de spray não chega pra gente. Então, se não for pessoas como vocês que insistem em fazer com que chegue, às vezes não chega mesmo. Porque a indústria ainda está longe. Quem está na ponta são vocês. Então, tudo o que a gente tem trabalhado é porque vocês trouxeram para a gente. Então, é muito importante esse feedback. A válvula, nós tivemos problema, porque a nossa válvula mais macia, ela é uma válvula importada. Aqui no Brasil, ele atende a gente, mas é uma válvula importada. No período da pandemia, ele não conseguiu trazer. E acabaram colocando uma substituta. E que você sabe que não deu certo, porque, né, acabou tendo reclamação, só que a gente não tinha outra válvula para pôr. Ou a gente colocava aquela, ou a gente não colocava produto no mercado. Então, assim, isso já foi alterado. A gente tem mais de um fornecedor hoje, porque a gente também aprende, né? Felizmente. A gente tem mais de um fornecedor hoje. Então, isso, com o passar dos anos, a tendência é ainda minimizar, né, esse tipo de impacto. Assim como a gente teve problema de entupimento, também nós tivemos um problema na linha, num dos equipamentos, que provocou
esse problema. Nós tivemos também, e passou por você também, um problema na cravação, não é? Porque teve um equipamento que precisou ser trocado. Então, assim, são vocês... muitas vezes no controle de qualidade a gente não consegue pegar tudo. A gente tem, Adriana, você não tem lá um material que fica de cada um dos lotes? A gente tem, mas às vezes naquele produto que está lá, o defeito não apresenta. Ele vai apresentar num que foi para o mercado e que a gente não teve essa percepção. Então, por isso que é muito importante o retorno de vocês sempre. E o Mundo Grafite, como tem uma parceria muito forte com a Colorgin, então todo problema que clientes nossos tiveram com o produto também, a gente faz questão de trocar, de substituir o produto, e que isso também é ressarcido pela Colorgin, né? Então isso é importante, é muito importante essa parceria, né? É isso que o Mundo Grafite busca muito, sabe? Não só com o Colorgin, como outros fornecedores também, de ter fornecedores que sejam parceiros, sabe? A gente vamos andar junto, né? Então a Colorgin também sempre nos deu muito suporte, né? Nessa questão e nos escuta também, né? Nos problemas que acontecem e corre atrás para resolver. Que bom.